Bom dia, pessoal. Aula de hoje, poliedros. Primeira parte. São duas partes, tá? Não sei se vocês se recordam, na última aula que eu passei, sobre geometria de posição, no finalzinho, eu falei de diedro, né? Que era a região limitada por dois semiplanos. Aí tem o ângulo diedral. Eu falei de triedro, que é a região limitada por três semiplanos. E disse assim, o próximo assunto é o poliedro, que é quando entra uma outra face fechando essa região, né? O diedro ele é aberto, o triedro é aberto. Quando você tem no mínimo quatro faces, já é um poliedro, já é um sólido fechado, já se calcula volume e tudo mais. Tudo bem? Então chegou o momento, poliedros. Vamos lá, vamos adiante. A etimologia da palavra poliedro vem do grego, certo? Que significa o seguinte, poli, né? Poli, vários, muitos, e edro, faces, né? No caso, edros, faces. Então, ao pé da letra, poliedro é o quê? Várias faces, muitas faces. Então, todo sólido geométrico que possui várias faces, a partir de 4, é chamado de poliedro. Só tem um detalhe. Essas faces, elas devem ser poligonais, tá? Então, reforcei aqui embaixo, ó. Poliedro é todo sólido geométrico. Professor, o que é sólido geométrico? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? Tudo aquilo que se calcula volume é chamado de sólido geométrico. Aí pode ser um livro, pode ser um apagador, pode ser um relógio, pode ser um celular, pode ser uma fruta, ok? Pode ser um cubo. Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço é sólido geométrico. Agora, se esse sólido geométrico for limitado por faces poligonais, todas as suas faces forem poligonais, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, todos, sem exceção, aí ele é chamado de poliedro. Então vejam só, poliedro está dentro do sólido geométrico, né? Todo poliedro é um sólido geométrico, mas nem todo sólido geométrico é um poliedro, tá bom? Tudo que ocupa lugar no espaço é chamado de sólido geométrico, ele tem um volume, né? Aí se as suas faces, suas faces foram todas poligonais, não tiver círculo pelo meio, se não tiver elipse pelo meio, se não tiver nada arredondado, digamos assim, então ele é chamado de poliedro. Então eu trouxe o desenho aqui, animação aqui, ó. Vejam só, né? Isso aqui são bem conhecidos, né? Um tetraedro, um hexaedro. Notem, essa figura aqui, ó. Todas as suas faces são quadradas, ou seja, polígonos, né? Isso aqui, todas as suas faces são pentagonais, né? São pentágonos. Isso aqui, todas as suas faces são triangulares. Então, quando você tem esse tipo de sólido, onde todas as faces são polígonos, ok? Então eles são chamados de poliedros. Aí quando tem essas outras figuras aqui, ó, notem só, um cone, aqui embaixo é um círculo, isso aqui é uma face, sim, mas o círculo não é um polígono, então essa figura já não é um poliedro. Cilindro, né, aqui é um círculo, aqui é outro círculo, também não é polígono, então isso aqui não é um poliedro. E a esfera nem se fala, né? A esfera não tem como você planificar uma esfera. Então é assim, sólidos geométricos só são chamados de poliedro se todas suas faces forem poligonais. O que nós temos aqui? Ó? Aqui temos exemplo de poliedros e aqui são chamados corpos redondos, tá bom? Professor, se não for poliedro, é corpos redondos? Não. Poliedros são que as faces são poligonais, correto? Corpos redondos são esses casos aqui, de cilindro, cone e esfera. Pode ser que um sólido geométrico não tenha uma forma fixa, né? Seja algo deformado, tá bom? Vamos adiante aqui, próximo tópico. Convexo e não convexo. Bem, depois que você vê que o sólido geométrico ele é um poliedro, porque o grande grupo é sólido geométrico. Basicamente, tudo que está na natureza é sólido geométrico, né? Um tronco de uma árvore, uma pedra, certo? Tudo é um sólido geométrico. Aí de sólido geométrico você classifica em poliedros, caso as faces sejam poligonais. Aí dentro dos poliedros
tem os que são chamados de convexos e os não convexos. Como é que eu sei quem são os convexos e os não convexos? É assim, ó, os poliedros convexos. Bem, poliedro convexo, quaisquer dois pontos que você pega sobre esse poliedro, quando você liga esses dois pontos, o segmento de reta está totalmente contido no poliedro, ou sobre uma face ou internamente. Nesse caso aqui, ó, peguei o ponto R aqui nessa face, peguei o ponto S aqui nessa face. Quando você ligou o R no S, o que aconteceu? Todo esse segmento aqui, ó, ele está contido no poliedro. O mesmo caso aqui, ó, peguei um ponto R e um ponto S. Quando você liga esses dois pontinhos, esse segmento aqui está totalmente contido no poliedro. Então, nesse caso, eles são chamados de convexo. Olha o que acontece no não convexo. Peguei um ponto R, peguei um ponto U. Quando você ligou, fez o segmento de E até U, parte do segmento ficou fora do poliedro, né? Daqui do R até o S pertence ao poliedro, né? Do T até o U também pertence ao poliedro. Mas essa parte aqui, ó, não pertence, essa parte aqui não ficou tocando no poliedro. Então isso faz com que ele seja classificado em não convexo. O outro exemplo aqui também, ó, as mesmas letras, né? De R a U, de R a S pertence ao poliedro, de T a U pertence. Mas de S até T não pertence, está fora, né? Então, visivelmente, quem são os não convexos? Esses que têm cavidade, né? Os estrelados, certo? De tal maneira que quando você pega dois pontos e liga, o segmento não está totalmente contido no poliedro, tem parte que está fora. É fácil observar, né? Esse que tem cavidade. Todos os poliedros que têm cavidade, tem uns poliedros muito bonitos chamados poliedros estrelados, eles são não convexos. Professor, e qual é essa importância de observar convexo e não convexo? Porque mais adiante tem uma relação chamada relação de Euler, que ela só serve para os convexos. Então é importante você identificar. Mas geralmente na questão ele fala, né? Dado um poliedro convexo, então ser convexo significa que já vai servir a relação de Euler, né? Você está permitido aplicar a relação de Euler. Mas visivelmente é isso, ó. Os convexos não têm cavidade, certo? Quaisquer dois pontos que você pegar, quando você liga, o segmento está totalmente contido nele. E os convexos têm essas cavidades, né? De modo que quando dois pontos, pegando dois pontos aqui, ó, e liga esses dois pontos, parte do segmento vai estar fora, tá bom? Então, convexo e não convexo. Bora adiante. Elementos de um poliedro, certo? Vamos lá. Eu peguei aqui um cubo, né? Um hexaedro. Então, os poliedros, eles sempre têm três elementos. O primeiro elemento são as faces. As faces são exatamente os polígonos, né? Eu posso pegar um poliedro cujas faces sejam triangulares, ou quadrangulares, ou pentagonais. Essas faces aqui, ó, essas faces sempre vão ser polígonos, ok? Quando você liga duas faces, né, liga uma face na outra, aí você vai ter as arestas. Então, todo poliedro apresenta uma certa quantidade de faces, no mínimo 4. No mínimo 4. Professor, tem um poliedro que tem 3 faces impossíveis. 3 faces vai ser um triedro. Para ser um poliedro, é no mínimo 4 faces, que é um tetraedro. Então, quando essas duas faces se unem, né, a interseção das duas faces, vai dar essa linhazinha aqui, ó, chamada de arestas. Vai ter também uma certa quantidade de arestas. E o encontro dessas duas arestas é chamado de vértice. Então, aqui você tem todo o poliedro apresenta uma certa quantidade de faces, seja triangulares, quadrangulares, pentagonais, não interessa. Existe a quantidade de faces. Essas faces vão dar origem às arestas. Cada duas faces vai dar origem a uma aresta. Quando você pega essa face aqui, ó, essa face, com essa face, dá origem a essa aresta. Já essa face com essa dá origem a outra aresta. Cada duas faces dão origem a uma aresta. E os vértices, né, que é o encontro de duas arestas. Ó.
de 2 ou mais, né? Na verdade, no mínimo 3, né? Nesse caso que você tem 3, ó. O encontro das arestas fornece aqui os vértices. Então, todo poliedro apresenta uma certa quantidade de faces, uma certa quantidade de arestas e uma certa quantidade de vértices. Essas quantidades vai variar de poliedro para poliedro. Tudo bem? Vamos lá. Relação de Euler, né? Euler, Leonardo Euler, contribuiu muito para a matemática, principalmente nesse ramo aí. Contribuiu também com a física, enfim. O que acontece? Em todo poliedro convexo, notem que a relação de Euler só é aplicada nos poliedros convexos. Se ele for não convexo, não vale a relação de Euler. Em todo poliedro convexo é verdade a seguinte relação. Se você pegar V mais F menos A, vai dar sempre a constante 2. Sempre. Não interessa qual seja o poliedro, basta que ele seja convexo. Todo poliedro convexo, ok? Eu vou dar uma volta rapidinho aqui, ó, só para mostrar aqui. Isso aqui, ó. Todos esses são convexos, certo? Todos esses aqui são convexos. Então, aquela relação V mais F menos A igual a 2 serve para qualquer poliedro desse aqui. Qualquer poliedro vai servir essa relação. Vou explicar agora quem é quem aqui. Ok? Vamos lá. Olha só. Esse V é o número de vértices. Você pega o poliedro e conta tantos vértices. Esse F é o número de faces. Ok? E esse A é o número de arestas. Então, qualquer poliedro que você tenha, desde que ele seja convexo, tá? Estou falando qualquer, mas tem que ser convexo. O número de vértices somado com o número de faces menos o número de arestas vai ser sempre igual a 2. Sempre igual a 2, tá? Essa relação aqui é chamada relação de Euler. Em alguns livros, em algumas áreas, aulas, ele pega esse menos 2 e passa para cá, mas é o mesmo, ele vai ficar V mais F igual a 2 mais A, né? Eu prefiro colocar todas as variáveis aqui do lado esquerdo, né? E deixar aqui do lado direito só o 2 fixo, tá ok? Vamos ver um exemplo dessa relação aí. Exemplo: um poliedro convexo possui 12 faces, então já está falando que o F é igual a 12, e 20 vértices, ó, 12 faces e 20 vértices. Aí ele quer saber a quantidade de arestas. Olha só, quando você pega a relação de Euler, ela relaciona vértice, face e aresta. Sempre, né? V mais F menos A é igual a 2. Ele diz que face é igual a 12, então aqui nesse F vai ser um 12. Perfeito? Vértice é igual a 20, aqui nesse V vai ser 20. Ó. Tendo esse V, tendo esse F, facilmente você acha o A, que são as arestas. Ó, né? Vértice 20, colocou 20 aqui, ó. Ok? Face 12, colocou 12 aqui. Menos A que nós não temos, igual a 2. Tudo bem? Isso aqui vai dar 32, ó. Certo? 32 passa para o outro lado, menos 32. Menos A é igual a menos 30, A é igual a 30. Resposta, 30 arestas. Então, veja só a importância dessa relação. Se você não soubesse essa relação, dificilmente você iria acertar a quantidade de arestas. Teria que fazer o desenho, né? E tal, ia se perder, porque não é fácil fazer um desenho que tem 12 faces com 20 vértices, né? Você vai acabar se perdendo. Talvez até conseguisse, mas não tão rápido quanto aplicando a relação de Euler. Aí tem outra questão aqui muito interessante, outro exemplo, que fala o seguinte: um poliedro convexo, tá? Convexo é formado por 8 triângulos e 5 quadrados. O que é isso? Você está aqui com um poliedro na mão, certo? Parece ser um diamante, né? Cheio de faces. E nesse poliedro você conta 8 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 5 quadrados. Aqui está, rodando aqui. Ele quer saber a quantidade de vértices. Vejam só. Se eu sei que ele tem 8 faces triangulares e 5 faces quadradas, ao somar 8 mais 5, eu já vou encontrar a quantidade de faces. Então, F, que é a quantidade de faces,
É 8 mais 5. Vai dar quanto? 13. Já sei que face é igual a 13. Beleza. A outra coisa que sabemos. Ele é formado por 8 triângulos. Cada triângulo vai fornecer 3 arestas. Então 8 vezes 3, 24. E também é formado por 5 quadrados. Cada quadrado vai fornecer 4 arestas. Então 5 vezes 4, 20. Ok? Faces eu já tenho aqui em cima. Ao somar 8 triângulos com 5 quadrados, já encontrei 13 faces. Multiplicando 8 vezes 3 aqui, ó, encontrei 24. E multiplicando 5 vezes 4, encontrei 20. Se eu somar esses dois aqui, eu vou encontrar a quantidade de arestas. Só tem um detalhe. Essa quantidade está duplicada. Porque lembre-se, que quando você tem a cada duas faces, vai ter uma aresta. Né? Então, essa soma aqui, ó, quando você pega 24 mais 20, que vai dar 44, não são 44 arestas, você tem que dividir por 2. Então, esse somatório aqui, ao dividir por 2, eu vou encontrar o quê? 20 arestas. Ora, se eu já sei que tem 13 faces e 20 arestas, aplicando a relação de Euler, né? V mais F menos A igual a 2, substituindo esse V nós não temos, deixa eu ver. Faces são 13, arestas são 22, ok? Subtraindo aqui, ó, vai dar menos 9, ao passar para o outro lado vai dar 2 mais 9, 11. Então a resposta dessa questão, 11 vértices. Tudo bem? Então essa primeira parte só vai até aí. Tem um exercício, deixei um exercício aqui para vocês fazerem, ó. Páginas 168 e 174, tá bom? Reveja, acompanha pela apostila, assista outras aulas e tente fazer essas questões. Tá bom? Então, um forte abraço, bom dia para vocês.